cura para a vida. No livro de 2 Reis, capítulo 22, versículo 2, na King James diz: ele praticou o que era correto e agradável aos olhos de Iavé, o Senhor, e procurou agir em tudo de acordo com os princípios de Davi, o seu antepassado, sem se desviar para a direita nem para a esquerda. No livro de 2 Crônicas 31, 20 diz: assim o rei Ezequias organizou a distribuição em todo Judá e fez o que era bom, certo e verdadeiro aos olhos do Senhor seu Deus. Em tudo o que fez no serviço do templo de Deus e em seus esforços para obedecer à lei e aos mandamentos de Deus. Ezequias buscou o seu Deus de todo o seu coração, Como resultado, foi muito bem sucedido. O rei Ezequias, ele trabalhou para curar toda a nação. Ele foi na causa. E como resultado, o que a Bíblia diz aqui no final? Como resultado, foi muito bem sucedido. A palavra agora, que a bispa acabou de nos ensinar, é uma palavra para mostrar que a programação ela entra, e muitas vezes você nem sabe que ela está lá. Nós descobrimos programações através de gatilhos. Quantas vezes a gente tem atitudes, reações, ações, a gente se comporta como crianças, como ela mesma usou a expressão, né? Adultos se comportando, eu quero isso, eu quero aquilo, eu não aceito dividir, não aceito transbordar, não aceito ser um instrumento nas mãos de Deus. Mas muitas vezes eu só vivo no eu, só querendo as minhas curas, as minhas vitórias, os meus milagres, só pensando em mim, esquecendo que nós, quando chegamos em Cristo, nós não podemos mais pensar em nós. Quando temos filhos, os direitos são tirados e os deveres são colocados. Nós não temos mais esse direito. Temos uma próxima geração para combater. O combate sempre precisa ser de maneira espiritual. Por quê? Porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas sim contra as potestades, contra as hostes. Então, quando nós entendemos que coisas na nossa vida entra, e não adianta, entra de verdade. Uma das coisas que a bispa ainda trouxe para nós é algo que a gente vê, uma naturalidade. Inicialmente parece que é uma proteção. Filho, não vai para quê? Eu tenho 2 filhos. Um de 6, um que vai fazer 8 agora na sexta-feira, que é o João. E primeiramente, né, eu fiquei vendo como o tempo passa. Meu Deus, eu estou ficando velha. E ele já está crescendo, e está grande, e está bonito, e está esperto. Ontem eu estava voltando, anteontem eu estava voltando para casa, ele falou: papai, vamos fazer um combinado? Eu falei: vamos. Quando você tiver tal, não quero que você faça mais nada. Quando você tiver, fica só com a família. Eu falei: então eu também quero fazer um combinado. Eu falei: quando você tiver com a família, você e seu irmão não vai ficar lutando ninja, né? Luta de ninja, nem jogando brinquedo um no outro. Então vamos fazer esse combinado também. E as coisas você vai vendo que esse cuidado, esse zelo, muitas vezes ele chega de uma maneira de proteção, mas entra de uma trava. Muitas vezes a gente está falando: cuidado, João. Eu falo: cuidado, João, cuidado ali. Vai devagar. E normalmente essa é uma das discussões, né, boas que eu tenho com a Jéssica. Porque ela tem muito essa questão do cuidado. Não, vai devagar, não faz isso, tá perigoso. Eu falei: deixa o menino ir. Eu sempre falo: deixa eles brincar, deixa cair, né? Tem que viver. E não pode fazer isso, não pode andar de bicicleta de tal maneira. O Davi, ele tem essa tendência de ser muito
corajoso, e ele vai, e ele desce às vezes com o patinete dele numa descida de uma rua, né, uma descida assim, muito rápido, já faz a curva lá no finalzinho, lá, e você vê ele faz até a descidinha, né, mas da mesma forma que ele tem coragem, é a mesma forma que às vezes ele se machuca. E ele acaba se machucando mais do que o João. Por quê? Porque ele se arrisca mais. Ezequias, ele decidiu se arriscar. A palavra de hoje vem para nos tirar cada um de nós da zona de conforto. Deus quer que a gente entregue e faça enterros dignos. Quando você vê a história de Rispa, você vê que ela não pôde lidar com aquela situação para que ela não fosse gerada aquela morte. Mas o que ela pôde fazer, aquilo que estava ao seu alcance, ela fez. Ela não queria e não aceitou aquela humilhação. Ela não aceitou que os 2 filhos dela, naquele leito, fosse comido por animais, nem de dia, nem de noite. E aquilo mexeu tanto com as pessoas que chegou a mexer com Davi. E eu acho tão bonito isso, que tem com pessoas que agem com tanta resiliência, agem com tanta diligência, com tanto respeito, com tanta honra, com tanto comprometimento, que chega a constranger as outras pessoas. O que Ezequias estava fazendo, era fazendo tudo diferente do pai dele. E muitas vezes Deus nos chama para fazer diferente da nossa família. E você tem que saber, e você vai ter que tomar decisões se você vai fazer ou não diferente da sua família. Em tudo que fez no serviço do templo de Deus, em seus esforços para obedecer à lei e aos mandamentos, em tudo que ele fez, e os seus esforços, porque vai exigir muito esforço seu, para obedecer à lei e aos mandamentos de Deus, Ezequias buscou o seu Deus. Repita comigo, de todo o coração. Repita, continua, por favor. Como resultado, foi muito bem sucedido. Ele assumiu sua responsabilidade. Será que você está assumindo a sua responsabilidade hoje? Aquilo que está nas suas mãos, você está entregando tudo? Porque se nós tivermos esse entendimento, o primeiro entendimento aqui é você, em tudo que fez no serviço do templo. Você tem um templo dentro de você, será que você está fazendo tudo para que seu templo esteja limpo, esteja em condições aceitáveis para que fogo desça? Será que tudo que é possível você está fazendo? Será que tudo que está ao seu alcance você está fazendo para, em todos os seus esforços para obedecer à lei e os mandamentos de Deus? Sabendo disso, se eu fizer tudo, Ezequias buscou seu Deus de todo o coração. Será que nós estamos buscando Deus de todo o coração inteiramente? Porque se eu cumprir e copiar e entender realmente que eu posso não ter tido exemplos bons, eu posso ter sido ensinado de maneira ruim, eu posso estar aqui hoje cheio de trava, cheio de dor, cheio de ferida, eu posso não ter feito enterros dignos, eu posso estar vivendo uma sequidão, eu posso estar passando humilhação, eu posso estar vendo meus filhos passarem humilhações, mas se eu não fizer a minha parte, se eu não reprogramar, se eu não mudar a minha programação mental, se eu não renovar minha mente, eu vou perder esse portal. Porque o legado aqui não tinha sido bom para ele. Mas o seu legado pode ser bom para os seus filhos.
o legado que você recebeu pode ter sido péssimo. Um legado de abusos, de imoralidade, de mentira. Você pode ter pegado já o seu inventário e ter procurado e olhado tudo. Realmente, meu pai, minha mãe, meus avós, tem problema com miséria, com mentira, com bebida, com cigarro, com imoralidade, com adultério, com engano, buscando sempre saída em agiota, buscando saída em uma vida fácil, sempre enganando as pessoas. Mas você precisa se levantar como Ezequias se levantou, para curar a nação. Com todo o seu esforço, com toda a sua dedicação, com toda a sua integralidade, com toda a sua retidão. Porque a partir desse momento, você começa a viver coisas novas. Você começa a mudar o legado da tua família. Porque todos nós queremos resultados na vida. Ver a obra das nossas mãos fluírem. Obter realização em tudo. Mas Ezequias não chegou aqui do nada. Ele fez o que é bom, certo, verdadeiro. Ele se esforçou para obedecer a Deus. Obedecer à vontade de Deus. Obedecer às suas leis e mandamentos desde quando assumiu o trono. O problema é que muitos não querem assumir a sua posição de sacerdote. O problema é que muitos não querem assumir a sua responsabilidade. Sabe por quê? Porque dá muito trabalho. Assumir a responsabilidade de ser uma mulher sábia, forte e corajosa. Assumir a posição de um homem sacerdote, um homem que bota limite, um homem que bota barreira, um homem que não permite o pecado frutificar na sua casa. Um homem que dá um basta. Um homem que decide, eu não vou deixar esse demônio atuar. Eu posso falar por mim. Meu pai tinha muitas coisas. Meu pai não sabia falar. Meu pai não tinha paciência. Meu pai era agressivo. Meu pai era egoísta. E eu comecei a ver e viver essa próxima geração do mesmo jeito. E só a partir do momento que eu cansei de mim, eu por um tempo, eu vivia um personagem, duas pessoas. Dentro da igreja, perto de crente, eu era um, na escola era outro. Agia dessa maneira por quê? Porque evitava, né? Eu fazia o que as pessoas esperavam, mas não o que era certo. Eu buscava uma vida que mais enganava, uma vida que mais parecia do que verdadeiramente era. É melhor parecer do que ser. Por quê? Porque eu tinha um exemplo em casa. E ali, até então, por eu não ter a responsabilidade total pela minha vida, não pagava conta, não tinha família, não tinha filho. E filho vem para lapidar. E filho vem para moldar. E casamento vem para ser ajustado. Então, até aquele momento, as coisas estavam indo. E o plantio estava sendo colocado, plantios ruins. Porque até então eu não via necessidade de mudar. Aquilo estava funcionando, ao mesmo tempo não. Até o tempo que eu comecei a ver isso acontecer na minha vida, no meu casamento, no meu espiritual, um emocional abalado, ter filhos e começar a ver resultado nos meus filhos negativos. Porque aquilo eu não tinha como, eles não tinham como combater, eu precisava combater aquilo. A partir do momento que eu combati e comecei a buscar a cura das minhas feridas, as feridas deles, a partir do momento que eu resolvi as minhas misérias, não havia mais misérias. A partir do momento que eu fechei porta, a bênção começou a fluir. A partir do momento que eu parei de ser egoísta, o azeite começou a ser derramado. A partir do momento que você começa a viver uma pessoa só, somente uma pessoa, você para de querer parecer alguma coisa, você decide ser. Você ama a Deus.
Você quer a Deus. Aquilo não é mais uma imposição, mas você tem desejo de Deus. Você vê como Deus é bom. Você vê o que quer dizer o amor dele na sua vida. E aquilo você não consegue mais ficar para você. Aquilo você quer derramar, você quer parar, você quer falar para as pessoas. Você quer dizer como Deus é bom na sua vida. Ezequias, ele começou da forma certa. Ele não seguiu os passos do pai. O pai tinha devastado a nação, principalmente espiritual. E ele decidiu, repita comigo, decidiu, seguir os passos de Davi. Eu já falei um pouco sobre isso em um culto. A quantidade de tempo, se eu não estou enganado, de 200 a 300 ou 400 anos antes dele. Mas ele decidiu escolher uma referência alta. Muitas vezes a gente fica escolhendo referências do mesmo patamar espiritual, com as mesmas feridas, aquelas pessoas que não te incomodam nada, que não te jogam para cima, mas te faz assentar mais ainda no colchãozinho, te deixa mais confortável no sofá, mas não te tira da zona de conforto, não te bota num banco duro para você aprender. Ezequias, ele pegou aquilo que ele não tinha, aquele padrão altíssimo, um padrão segundo o coração de Deus. Quando você começa a escolher, andar, viver, querer aprender com pessoas melhores que você, a tua vida começa a mudar. Porque aquilo não é mais aceitável para você. Não importa o que o seu pai fez, importa que você não vai ser mais um egoísta. Importa que você não vai mais trabalhar somente para você. Importa que você comece a enxergar, eu tenho filhos, se eu não tenho eu vou ter. Se eu já tenho filhos eu posso até ter netos, porque tem pessoas que já têm netos. E ainda está no padrão egoísta. Não quer deixar legado de bênção, não quer deixar dívida, não quer deixar crédito. Eu aprendo todos os dias. E o que eu aprendi com a bispa é que ela não vai deixar dívida espiritual. Ela vai deixar crédito. O teto dela será o chão que a gente vai pisar. O teto seu será o chão que sua descendência vai pisar. E que descendência você está deixando? Qual é o legado que você está deixando? Os seus filhos vão ter que combater as guerras que você não venceu. Vai ter que combater os demônios que você não combateu. Vai ter que romper com aquilo que você não rompeu. Ele colocou Deus em tudo. Ele honrou o Senhor. Ezequias, ele dedicou a sua vida a consertar a bagunça do pai. Eu amo isso, pessoas que fazem uma risca no chão e dizem, acabou, acabou, eu vou fazer diferente dos meus pais, eu vou fazer diferente dos meus familiares, eu vou fazer diferente dos meus antecessores. Se eu não decidisse fazer diferença dos meus pais, do meu pai, porque minha mãe, ela fazia, mas como eu estava muito ligado, né? Eu estava convivendo muito com meu pai, eu comecei o quê? Viver muita coisa com ele. E aquilo foi muito ruim, porque você se sentia culpado. Ele saía de manhã, ele estava de um jeito, ele chegava à tarde, ele estava de outro, e à noite ele estava de outro. E quando você procura pesquisadores, psicólogos, né, pessoas do ramo, pediatras, todos falam a mesma coisa. A bipolaridade é a pior coisa para uma criança. Quando você sai de um jeito, você chega à tarde e está em outro. Ou você sai de um jeito, à noite você chega de outra maneira. A criança, ela recebe com você que está causando isso. E eu sempre vivia culpado, eu sempre achava, o que eu tenho que fazer para agradar meu pai? Você traz esse vício. Por quê? Porque eu nunca consegui agradar meu pai. Por quê? Porque ele não agradava com ele mesmo.
E aquele que não se ama, aquele que não sabe lidar com as suas feridas, ele vai criar pessoas com feridas. Então, eu trouxe esse vício. Eu já fiz um culto inteiro, ainda dos jovens, falando só de pai. E uma das coisas que eu disse, e que é que o pai ele é a introdução de Deus nessa terra. E como eu não consegui agradar meu pai, o que eu trouxe? Eu trouxe esse vício para o meu relacionamento com Deus. E eu comecei a tentar buscar agradar e sempre buscar o amor de Deus. Mas você não busca o amor de Deus porque Ele te ama incondicionalmente. Deus ele te ama você errando ou você acertando. Você pecando ou você tentando, buscando toda vez, a cada dia buscando vivendo essa vida reta de renúncia. Mas o agradar é diferente. O amor de Deus é incondicional para o pecador, para aquele que é ateu, para aquele que é um cristão 100%, aquele que realmente ama Deus, aquele que se relaciona, aquele que tem intimidade com Deus. Mas o agradar é a possibilidade de Deus nos abençoar mais. E quando eu entendi que tudo que eu realizava para Deus, e muitas vezes eu não conseguia nunca suprir, porque como a bispa ainda falou hoje no culto, você querer sempre viver uma vida de sentimento. Se eu oro, não estou sentindo, tem coisa errada. Você não vive pela fé. Você não vive por convicções. Você não tem realmente a certeza e a consciência do que você está plantando. O problema é que muitos vão jogando sementes aleatórias, como pegar vários tipos de sementes, misturar em um saco, semente ali de cenoura, abobrinha, maçã, vai colocando semente de tudo. Mistura tudo e começa a jogar na terra. E vai ver depois o que vai nascer. O problema é que muitos não estão observando o que estão jogando na terra. E quando começa a nascer, começa a questionar, mas eu não plantei isso? O que você plantou? Eu não sei. Mas eu não quis plantar. O que você plantou? Eu não sei. Mas o que você está fazendo para Deus? Eu também não sei. Mas eu não quero isso aqui. Eu não quero colher isso aqui. O meu objetivo era somente colher cenoura. Eu só queria bênção. Eu só queria o meu casamento. Eu só queria que meus filhos me respeitassem. Eu queria muita coisa, mas o querer não é poder. Você pode querer muita coisa, mas se você não plantar, se você não tomar decisões, se você não renunciar à sua carne, se você não pegar a sua cruz e seguir, você está condenando uma próxima geração. Ezequias, ele passou aquela risca e ele decidiu que ele vai fazer escolhas diferentes. Eu acredito que muitos de nós fizeram riscas hoje e decidiram, nesse ato profético, não ser mais esse tipo de pessoa. Pessoa que é egoísta, pessoa reativa, que somente quando acontece algo está reagindo. Pessoas que não têm controle das suas emoções. Pessoas que num dia está bem, outro dia está mal. Um dia ama a Deus, outro dia questiona a Deus. Hoje eu estava falando ainda com uma pessoa sobre isso. A pessoa, ela já ouviu pregação, ela já até passou em igrejas, mas as feridas internas ainda têm tanto controle sobre ela, que eu perguntei para ela, por que você faz certas coisas? Problema com vício, drogas, cocaína, cigarro, bebida, pornografia, maconha, tinha tudo, tem o cardápio todo lá. Mas, na hora que eu perguntei, por que sempre você cai no mesmo ponto? Ele me respondeu, é quando as coisas não dão certo.
E por que não dá certo? É porque eu não faço o que eu tenho que fazer. E por que você não faz? Porque na hora que eu estou fazendo e quando não dá, ele recebe aquilo como rejeição. Ele começa a perder o controle das coisas. Ele casou, mas ele não casou buscando realmente funcionar no casamento. Ele buscou procurando uma mãe. Por quê? Porque a mãe era muito protetora. A mãe cuidava demais. E quando ele teve essa oportunidade de casar, ele foi para uma pessoa igualzinha à mãe. E você vê coisas acontecendo, chegando a quase aos 30 anos de idade, se divorciou, voltou agora a morar com a mãe de novo, mãe cheio de problema, se não estou enganado, descobriu 8 hérnias para todo lado. E você vê uma coisa travada em cima de outras travas, em cima de emoções, de feridas, de bloqueios, sem emprego, divorciado, cheio de problemas. E você começa a perguntar, por que você sempre age assim? Detalhe, pensou várias vezes, até se eu não estou enganado, já tentou suicídio. Quanta coisa acontecendo, sabendo e conhecendo a palavra. E eu falei, você não é mais ignorante. Você não pode mais agir dessa maneira. Porque você não vai ser julgado da mesma forma. Tem pessoas que conhecem a palavra, mas age como se nunca tivesse ouvido. Age como fosse tudo novo. E uma das coisas que ele disse para mim, bispo, eu já questionei a Deus. Foi, questionou para quê? Você questionou o quê? Se até hoje ele está te sustentando, você já podia ter morrido. Você podia estar numa cama paraplégico, vegetando. Você podia estar cheio de doença. Pela todas as suas irresponsabilidades, imaturidades, cegueiras, Deus ainda está te sustentando. Você está aqui. A cura para Israel foi a reforma espiritual realizada por Ezequias. Não adianta tentar resolver um problema espiritual de maneira natural. É preciso você ir na causa e você não ficar querendo combater os sintomas. Muitas vezes a gente quer lidar com o problema que está gerando as mentiras, a pornografia, as imoralidades. E não começa a lidar realmente qual é a raiz disso. Por que eu estou agindo assim? Porque eu sempre caio no mesmo lugar. O que está acontecendo? Por que meu casamento não flui? Por que meus filhos não conseguem evoluir na escola? Não tem segurança nenhuma, tem medo de tudo, é tomado pela covardia. A primeira obra foi a restauração do templo do Senhor. Lembra que o que eu acabei de falar, nós somos o templo dele. E o primeiríssimo ato foi restaurar as portas do templo. Nós precisamos lembrar que a porta é por onde tudo entra. E a mente é a porta. E tem coisas entrando na nossa mente e você não criou barreiras, não tem filtro. Tudo que entra desce para o coração e cria um novo comportamento. Quando você, eu vejo isso nos meus filhos. Eu falei uma vez para o João isso ainda na semana, ainda falei numa situação específica com ele. E eu falei, João, você não faz o que você quer, você faz o que é preciso. E nisso, ele veio ainda para o evangelismo. Né? No sábado, eu falei na sexta-feira. No sábado, no sexta, eu não sei o motivo que ele foi dormir um pouquinho mais tarde. Aí ele acordou mais cansado. Aí ele levantou. E depois aqui no carro, ele vindo, ele falou assim para mim, vindo no carro, papai, viu o que eu fiz? Não faço o que eu quero, porque ele estava cansado, né? Eu faço o que é preciso. Ele chegou aqui, ainda eu chamei ele na frente com os evangelistas ali, e eu falei, o que você falou para mim, amor? É que eu não tenho que fazer o que eu quero, eu tenho que fazer o que é preciso. Então, se uma criança de 7 anos já consegue enxergar que não é o que ele quer, mas o que é preciso,
E aqueles que têm 30, 40, 50 anos e ainda quer fazer o que quer e não faz o que é preciso. E a vantagem é o que o Senhor nos ensina, que nós precisamos ser como crianças. As crianças perdoam mais rápido, a criança sempre está disposta a ajudar, algumas, pelo menos, né, tem algumas que tomam a bola e não devolve mais, mas a criança, ela decide perdoar. A criança, quando você fala uma vez e você mostra com exemplos, e você mostra ensinando com amor, entra aquilo como uma verdade. A criança não tem filtro. Então, se você fala algo mediante a idade dela, aquilo entra como verdade absoluta. E aquilo cria uma verdade, aquilo cria uma crença. Aquilo agora virou um comportamento. E a questão é que o templo, a porta, nós vamos decidir quais as portas que eu vou fechar e quais as portas que eu vou continuar permanecendo, deixando ela permanecer aberta na minha vida. Se tem portas abertas na minha vida, que está gerando resultado para os meus filhos, portas que está afastando toda a minha casa de Deus, portas que está enfraquecendo, portas que está me colocando como morto, um morno e um morto espiritual, eu preciso identificar. Se nós identificamos as portas, se eu identifico qual é a legalidade, porque lembra, legalidade humana leva à ilegalidade demoníaca. A legalidade que humano, as pessoas estão dando, está gerando uma ilegalidade no mundo espiritual. Se a mente não é renovada, o coração se corrompe. Ele chamou os sacerdotes levitas para realizarem uma purificação no templo. Era preciso tirar tudo o que era impuro. Acás tinha fechado as portas e apagado as luzes. Ezequias, ele foi e agiu totalmente, completamente diferente com aquilo. A primeira coisa quando ele chegou, eu lembro muito dessa passagem, porque eu lembro que ano passado, no início do ano passado, de 2022, em janeiro, essa palavra veio para mim de maneira muito forte. E eu vi que tinha coisas que ainda precisava resolver. Portas que estavam o quê? As fechaduras, os batentes quebrados. E aquilo precisava ser resolvido de maneira espiritual. E antes de você começar a limpar o templo, você tem que arrumar as portas. Porque não adianta eu consertar dentro se eu não conserto fora. O que adianta se a porta do templo, aquilo que fecha, aquilo que impede, aquilo que não deixa entrar e também não deixa sair, está totalmente aberta, sem fechadura e sem tranca. Se você não resolve as portas, a porta da tua mente, tudo que entrar vai te conduzir. Se alguém falar alguma coisa, você acredita. Se alguém tentar te desanimar, se alguém te colocar algum querer através de críticas, através de palavras pesadas, até mesmo um parente, um amigo querer te desanimar, aquilo entra e você não fica com a verdade. Porque a verdade não está tão forte dentro de você que qualquer mentira toma a sua verdade. Mas ao mesmo tempo, se tem uma verdade lá dentro e se a porta está bem fechada, se tem uma barreira ali, aquilo também não vai sair. Porque aquilo entrou com uma verdade. Aquilo agora você é realmente essa pessoa. Como ainda a bispa estava dizendo hoje, aquilo se torna algo tão normal, tão natural na tua vida, que a verdade agora, ela exala. É como você estivesse dirigindo, você não precisa gastar energia mental para isso. Você não precisa gastar energia para tomar banho. Você não precisa gastar energia mental para você escovar os dentes. Aquilo é automático. Quantas vezes mudaram o interruptor ali de lugar, eu fiz a mesma coisa, você ficava batendo no mesmo lugar, a tua cabeça estava tão condicionada, sendo o interruptor naquele lugar,
que todo dia eu entrava, batia no mesmo lugar, e aquilo já tinha sido trocado. E algo que é tão interessante, é da mesma forma uma criança. Se aquilo entra, né, aquilo se torna uma verdade. Eu achei tão bonitinho o Davi ontem, o meu filho, que ele estava me dizendo que, né, esses dias, né, ele está levando a Bíblia, né, agora sempre para a escola, né, porque eu não sei se estava podendo ou não ali, mas ele bota na mochila e leva do mesmo jeito. Aí chega lá junto com os seus caderninhos tudo. E esse dia eu quis assim morder, arrancar um pedaço desse menino, porque eu tenho o costume muitas vezes ali na Praça da Sé de pegar a Bíblia, levantar e pedir para eles tocarem, né? Falar, toca que isso aqui é a palavra de Deus, isso aqui é a verdade, isso aqui é a única verdade. Aí eles vão lá e tocam. Aí ele foi lá, pegou a Bíblia dele, né? Foi lá no recreio, mas aquilo eu ri. Mas eu ri, obviamente, incentivando, mostrando a coragem. E do nada pega a Bíblia lá, no meio do recreio, e levantou para aqueles monte de alguns catarrentos ali, pegando e comendo lanchinho, o outro lá arrumando lápis. Pega aqui, toca aqui. Levantou a Bíblia no meio do recreio e falou, agora toca aqui. Aí ele falou, papai, ninguém tocou, mas tá bom. Aí ele seguiu, começou a mudar de assunto. Eu falei, mas por que você fez isso, amor? Porque eu te vi fazendo. Eu falei, que coragem, amor. Que coragem, como você é corajoso, como você é um exemplo para o papai. Você é maravilhoso. Eu achei muito bonito isso. Tem pessoas que têm medo de falar que acredita em Deus, que é cristão. Tem medo de fazer uma oração na frente das pessoas. Tem medo de botar um hino muito alto quando você dá carona para alguém no carro. Tem medo de ser julgado quando você está vendo um vídeo, algum hino bonito no YouTube. Tem medo de mudar o assunto quando está na rodinha do trabalho, rodinha da escola. Ao invés de chegar lá, impõe um assunto que edifica, um assunto que constrói, um assunto que traz boa fama. Chega lá, se adapta ao assunto. Se alguém está criticando, você começa a criticar. Se alguém está ofendendo, você começa a ofender. Aí você vê uma criança dessa de 6 anos, ele viu uma vez um vídeo lá, ele está lá, né, na praça também comigo, mas aquilo ele falou que viu no vídeo. E ele decidiu pegar e levantou a Bíblia e mostrou, né? E ele tem, acho que umas 3, 4 professoras, ou mais, né? Mas ele disse que 2 delas elogiou, outras não falaram nada quando ele disse que estava levando a Bíblia. Aí eu falei, por que não falou nada? Não sei, papai, não quis falar nada, não falou nada. Eu falei, amor, deixa eu te ensinar um negócio hoje. Nem todo mundo vai aplaudir quando você se destacar ou levar essa mensagem, essa alegria, a palavra de Deus. Nem todo mundo vai estar levantando para te aplaudir. Mas uma coisa que o Senhor nos ensina, quando você chega no lugar, você tem a bênção. Se a pessoa quiser, ela pega, senão você volta com a bênção. Se você tem a paz, se alguém quiser a paz, ela vai receber a paz. Se não quiser, a paz volta com você. Então, amor, você tem muita coragem. Coisas que cristãos, crentes de 10, 20, 30 anos não têm. Isso é ensinar o caminho. Ensinar a criança o caminho que deve andar para quando crescer não vai se desviar dela. É lá em casa você mostrar, você sim é corajoso. Você é corajoso, você sim é um homem. Isso é ser homem. Isso sim é defender uma verdade. Isso sim é você criar uma geração correta. Isso sim é você saber e ter a consciência que esse menino, ele vai alvoroçar esse mundo. Ele vai estremecer. Ele está sendo ensinado. Porque aquilo que ele tem, Isaías ele tinha o trono. E com aquilo que ele tem, ele fez. Ele decidiu ser diferente. E eu luto, eu oro para os meus filhos ser muito melhor do que eu.
Uma geração precisa ser melhor do que a outra. Uma geração precisa ser mais poderosa do que a outra. Uma geração precisa chegar com mais condições de realizar feitos maiores do que a outra. Nós não podemos aceitar uma geração mediana, uma geração comum, uma geração que não traz efeito nenhum para as outras pessoas. Aquelas professoras, muitas delas até conhecem, pode ter até uma fé. Mas eu duvido que tenha coragem como essas crianças que realmente estão sendo ensinados na verdade, no caminho da verdade têm. São crianças que não precisam e não temem ser julgadas. Por quê? Porque elas são validadas na casa dela. Na casa dela tem lá um pai falando, você está certo, você é corajoso, você é o orgulho do papai. Porque é dessa maneira que Deus trata a cada um de nós. Quando a gente leva a mensagem, quando a gente leva o ID, Ele está falando a mesma coisa. Você é o orgulho do papai. Você está de parabéns. Você veio para transformar. Você veio para alterar. Você veio para modificar. Ezequias estava modificando as coisas. Muitas vezes a gente tem tanto medo de não ser aprovado pelo nosso pai físico, o nosso pai natural, que muitos não têm a coragem de fazer tudo diferente. Mas quando você tem encontro com Deus, você entende quem realmente é seu pai. E você entende que você foi levantado para você curar essa nação. Às vezes essa nação é sua casa, seu trabalho. Às vezes essa nação é seus filhos, aquilo que você tem nas suas mãos. E se você não realizar, porque Deus te deu graça, Deus te deu favor, Deus já te empurrou, já te orientou, Deus já te validou, e Ele espera de você que você venha para curar essa nação. Você arrumar as portas do templo. Você tirar tudo que era impuro que está lá, entulhado dentro do templo. A palavra é luz para o nosso caminho. Ela nos guia. Ezequias fala da infidelidade dos antepassados, das escolhas erradas e de suas consequências. Você vê um homem que ele não ficou se apegando àquilo que o pai fez. Um homem que ele decidiu, eu não vou ser um fracassado. Eu não vou ver a minha nação ser devastada. Porque ela já está. Tem muita coisa que já está devastado. Tem muita coisa que já está doente. Tem muita coisa que está na miséria. Davi, quando viu lá, 3 anos, tudo travado, ele viu tem coisa errada. Eu preciso consertar. Eu posso não ter sido eu que quebrei esses princípios. Mas eu também não resolvi da maneira certa. Eu não segui as orientações certas. Eu não fiz da maneira correta. Foi da mesma forma quando Davi ele decidiu levar a arca da aliança em cima de carroções. Ele tinha a intenção certa. Ele estava fazendo diferente de Saul. Mas ele não estava fazendo do jeito certo. Nós muitas vezes temos a intenção certa, a motivação certa, o desejo certo. Mas a gente não está pegando as regrinhas. A gente não está olhando aquilo que realmente eu preciso fazer, os detalhes, as regras, a receita do bolo para funcionar. Você pode ter todo o talento possível, a vontade de realizar um bom bolo, mas se você botar o fermento muito a mais, ela vai vazar. Se você colocar ovo a mais, se você colocar muito açúcar, muito sal, se você não seguir a receita, não vai funcionar. Porque alguém fez antes de você. Alguém já testou essa receita. E o objetivo teu é fazer a receita que dá certo. Não adianta querer inventar. Se tem uma coisa que funciona do jeito certo, por que eu quero inventar? Agora, se eu estou comendo uma receita ruim, eu preciso procurar um chefe, um cozinheiro melhor
do que meu pai e do que minha mãe. Em 2 Crônicas 29 diz: Ezequias tinha 25 anos quando começou a reinar, reinou em Jerusalém por 29 anos. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu antepassado Davi. Logo no primeiro mês do primeiro ano do seu reinado, Ezequias reabriu as portas do templo do Senhor e repita comigo, as consertou. Mandou chamar os sacerdotes e levitas para se encontrarem com ele na praça do lado leste do templo. Ouçam-me, levitas, disse ele, purifiquem-se e purifique o templo do Senhor, o Deus de seus antepassados. Removam do santuário todos os objetos impuros. Nossos antepassados foram infiéis e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, nosso Deus. Abandonaram o Senhor o seu lugar de habitação, deram as costas para ele. Também fecharam as portas da sala de entrada do templo e apagaram as lâmpadas. Deixaram de queimar incenso e de apresentar holocaustos no santuário do Deus de Israel. Por isso a ira do Senhor veio sobre Judá e sobre Jerusalém. Ele fez deles objeto de espanto, horror e zombaria, como vocês veem com os próprios olhos. Por causa disso, nossos pais foram mortos pela espada e nossos filhos e filhas e esposas foram capturados. Presta muita atenção. Às vezes eu sei que o sono pode ter batido, né? Mas eu vou ler de novo essa parte aqui. Por isso a ira do Senhor veio sobre Judá e sobre Jerusalém. Ele fez deles objetos de espanto, horror e zombaria, como vocês veem com seus próprios olhos. Tem coisas que ainda a gente não vê, mas a gente vai ver. Quando Acais começou a ser um péssimo líder, um péssimo exemplo, ninguém estava vendo nada ainda. Aquilo ainda nada estava acontecendo, mas nos corações já estavam sofrendo espanto, horror e zombaria. Aquilo já estava sendo uma devastação. Mas depois, como vocês veem com seus próprios olhos, agora todo mundo vê. Agora a gente virou zombaria. Agora todo mundo ri. Agora quando eu chego e falo que eu sou crente, ninguém acredita. Agora quando eu chego e falo que tenha fé, você vai ser curado. Por que eu não consigo me curar? Você vai prosperar, por que eu não consigo prosperar? Você vai restaurar o teu casamento, por que eu não consigo restaurar o meu casamento? Você vai ter filhos lindos, maravilhosos, que amam a Deus, porque os meus filhos não são tementes a Deus. A gente precisa pensar sobre isso. Por causa disso, nossos pais foram mortos à espada. Nossos filhos e filhas e esposas foram capturados, agora, porém, farei uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que sua ira ardente se afaste de nós. Meus filhos não sejam mais negligentes quanto a seus deveres. Repita comigo, meus filhos não sejam mais negligentes quanto aos seus deveres. O Senhor os escolheu para estarem diante dele, para os servirem, para dirigirem o povo do culto e para lhe queimar incenso. O Senhor já te escolheu. Fala, o Senhor me escolheu. Ele te escolheu para quê? Ele te escolheu para você servir, dirigir o povo no culto dele. Você pode ser o único na tua casa, mas o Senhor te escolheu para você ser sacerdote,
para você servir e dirigir. Para primeiro você ser servo e depois você ser um dirigente. Para você agora dirigir a sua casa. Porque muitas vezes você não está querendo tomar o volante da tua casa. Mas o Senhor te chama. Você precisa dirigir. Você precisa coordenar. Você precisa falar. E você precisa mostrar para eles o culto ao Senhor. Os levitas começaram a trabalhar de imediato. Foram do clã de Coate, Maate, filho de Amazai, e Joel, filho de Azarias, do clã de Merari, Quis, filho de Abde, e Azarias, filho de Jaelelel, do clã de Gerson, Joá, filho de Zima, Éden, filho de Joá. Ezequias chamou a atenção deles para as perdas e derrotas que foram provocadas por causa da negligência espiritual. Às vezes nós estamos aí ouvindo essa palavra e as coisas já estão chegando e a gente está começando a absorver, e o Senhor está trazendo à luz muitas coisas. E uma das coisas que o Senhor traz à luz para nós é que muitas vezes nós estamos sendo objeto de zombaria, um objeto de vergonha, um objeto que não era para ser assim, mas está sendo. Não era para eu estar nessa seca, mas está tendo. Mas hoje, se você se levantar, e eu acredito que muitos romperam, que muitos decidiram ser esse Ezequias, vai passar uma risca no chão e vai decidir. Até aqui eu vivi essa situação. Até aqui tinha desgraça. Até aqui tinha desgraça, agora vai ter graça. Até aqui tinha escuridão, agora vai ter luz. Até aqui tinha doença, mas agora vai ser cura. Até aqui tinha miséria, mas agora vai ter prosperidade. Até aqui tinha dor, agora vai ter curas. Até aqui tinha problema, agora eu vou ser um objeto, um instrumento de solução. Um objeto, um instrumento de restauração. Até aqui estava difícil, mas agora vai ser fácil. É interessante que eu já vi, esses dias ainda eu estava ouvindo na segunda-feira o culto ali de manhã do Bispo Maurílio. E ele disse que às vezes as pessoas falam, olha, a vida de vocês, né, a vida de você, a tua vida é muito fácil. Ele falou, espero que continue mais fácil ainda. Porque a vida do cristão tem que mesmo, para todos, parecer muito fácil. Porque com Deus, repita comigo, é muito fácil. Perto do que o mesmo problema nas mãos do ímpio e nas nossas mãos nem se compara, porque a gente tem graça, a gente tem favor, a gente tem orientação, a gente tem força, a gente tem propósito de vida, tem sentido a nossa vida. As coisas não são jogadas, alienadas, bagunçadas, confusas. Quando a gente se aproxima de Deus, Ele se aproxima de você. Quando você conhece a Deus, você começa a se conhecer. E a nossa vida cada vez fica mais fácil. E aquele que fala, mas isso é muito fácil a sua vida. É muito fácil, espero que fique mais ainda. Porque é assim que a gente tem que viver. A vida com Deus é fácil? Sim ou não? É, mas não é tanto. Porque exige mudanças. Lembra que a bispa ainda falou hoje? Tem a justificação, mas e a santificação? E a santificação é todo dia. E aquele ladrão da cruz, se ele tivesse descido daquela cruz, ele tem que entrar no processo de santificação. Voltar para o caminho. Mas quando a gente volta, quando a gente começa a entender, cada vez mais você nem vê mais, você só quer fazer.
E ultimamente eu ando orando tanto para Deus, me revela para fazer, me revela para consertar, me revela para acertar, me revela para fazer, para ensinar, para orientar. É só me revelar. Eu só quero que o Senhor me revela. Porque tem pessoas que têm medo de fazer essa oração, porque sabe que vai ter que consertar. Tem pessoas que têm medo de pedir para Deus, me mostra. Me mostra o que eu devo fazer, me mostra para quem eu devo pedir perdão ou que eu devo perdoar. Me mostra onde eu tenho que consertar. Mas quando você ama o Senhor mais do que você, a sua oração já é assim. Meu Deus, só me mostra o que eu vou fazer. Só me mostra que eu vou acertar. Qual é o templo? É o meu templo, então eu vou consertar. A minha família não vai ser mais objeto de zombaria. Os meus filhos não vão mais como aqui, ó. Por causa disso, nossos filhos foram mortos pela espada. Os nossos filhos e filhas de esposa foram capturados. Os nossos pais foram mortos. Os nossos pais foram mortos. Estava tudo destruído. Porque o Senhor permitiu. No domingo ainda vê essa palavra. Moabe é a bacia de lavar de Deus. O Senhor nos coloca Moabes na nossa vida para nos lavar. Mas quando você é lavado é uma vez só. O certo, pelo menos, né? Tem gente que começou a curtir, começou a surfar na bacia de Moabe, né? Porque não muda, né? Toda hora está no mesmo problema. Está sendo lavado, não tem mais nem o que passar, mas a roupa já ficou azul, né? De tanto que está sendo lavada. E não fica. E não fica certo, mas virou aquele encardido, né? Quando às vezes, eu lembro de uma camisa branca do Davi, acho que é do João, que caiu o choio, aquilo não saía, mas assim, só Jesus, você vai fácil pegar uma tesoura e fazer um buraco, cortar, porque aquilo não saía. E tem gente que está assim, está tão encardido, e continua sendo lavado, esfregado, e aquela mancha não sai? Porque a pessoa não decide. A pessoa não decide que realmente eu vou lavar com o produto certo. Eu vou realmente entregar aquilo que o Senhor está pedindo. Eu vou passar pelo processo, mas eu passo uma vez só. É difícil? É. Mas quando você entende isso, você vive um arrependimento, aquilo muda, aquele teu comportamento é alterado. Você não vive uma vida de remorso, cheio só com peso na consciência. O teu comportamento é alterado. O teu caráter é moldado. A tua estrutura é balançada. Você não é a mesma pessoa mais. A gente muda tudo. A nossa visão muda, nosso modo de falar muda. As pessoas, aonde você chega, as pessoas falam, o que aconteceu com você? Aí você fala, eu não sei, eu emagreci. Alguma coisa aconteceu? Não, você está diferente, você fala diferente, você olha diferente, você está mais dedicado, você é uma outra pessoa. Às vezes nem a gente sabe que a gente mudou, mas as pessoas sabem que a gente mudou. Porque quando a gente conhece o verdadeiro Deus, quando você pisa no Santo dos Santos, você nunca mais sabe viver de outra maneira. Se coloque de pé, por gentileza. Feche seus olhos nesse momento e vamos orar. Pai amado, Pai querido, eu agradeço ao Senhor, meu Deus. Eu agradeço por essa palavra, por essa mensagem. Eu agradeço, meu Pai, por todas as direções que o Senhor está nos dando. É maravilhoso, meu Deus. É maravilhoso saber, meu Pai, que o Senhor nos ama tanto, que o Senhor está nos mostrando que nós podemos ser o Ezequias do nosso tempo. Nós podemos consertar o templo do nosso coração. Eu não preciso viver, meu Pai, as mesmas coisas do meu pai. Eu não preciso agir da mesma maneira. Eu não preciso, meu Pai, ser uma pessoa, meu Pai, que muitas vezes fala que quer, mas não age. Pega a palavra, mas somente é mais uma informação, mas a palavra não veio para me formar, não veio para alterar a minha vida.
Meu Deus, que a palavra venha ter entrado, Senhor, e o nosso comportamento venha a ser alterado hoje, e que nós não venhamos a viver mais da mesma maneira, e que verdadeiramente, hoje, um novo homem, uma nova mulher, venha nascer, meu Pai. E nada mais, meu Pai, venha ser comum ou natural. Mas tudo, meu Pai, venha ser para a honra e glória do Senhor. Eu abençoo a sua vida, abençoo a sua quinta-feira. Que você venha ter um grande dia. E que o Senhor venha te dar e mostrar a você todos os projetos, tudo aquilo que Ele tem para você. Nós, meu Pai, estamos entrando num tempo, meu Pai, de muitas colheitas. Eu acredito nessas colheitas, eu acredito, meu Deus, que a partir do momento que nós decidirmos não sermos mais as mesmas pessoas, passarmos riscas no chão, meu Pai, e decidimos, sim, meu Pai, nós vamos, meu Pai, consertar este templo e tirar tudo aquilo que é impuro, tudo aquilo que te desagrada, tudo aquilo, meu Pai, que atrasa a minha vida. Eu não vou mais viver dessa maneira, meu Deus. Eu acredito, meu Deus, que um povo, meu Pai, que te teme, que te ama, que não aceita entregar qualquer coisa, não aceita mais viver da mesma maneira, meu Pai, está, meu Deus, meu Pai, tomando decisões, meu Pai, nessa quinta-feira. Eu acredito, meu Deus, em grandes resultados. Eu agradeço ao Senhor, meu Deus, e peço que o Senhor continue falando e conduzindo a cada um de nós, meu Deus. Muito obrigado, meu Pai, nós te amamos demais, Senhor. Eu agradeço, meu Pai, por essa oportunidade. E que cada um, meu Pai, venha ter graça a favor, meu Deus, e que o Senhor venha multiplicar, meu Deus, na vida de cada um. Tudo aquilo, meu Deus, que aquele, meu Pai, que está realmente buscando e pedindo, meu Deus, como o Senhor nos ensina, peça e você vai receber. E que nós, meu Pai, possamos realmente pedir e crermos que já recebemos pela fé, meu Deus. Muito obrigado, meu Pai. Nós te amamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus.